não tem o que console a nossa dor, mas são tijolinhos que vão ajudando a gente a se reconstruir. Não, filho, a vida não é ruim. A vida é difícil, mas a gente vai passar por isso. O papai, ele foi, mas a gente vai se encontrar um dia de novo. Depois do acidente eu fiquei vários dias sem assistir noticiário, porque falaram muita coisa que não era verdade. Mas eu não ia chorar pra ficar bonitinha, não teve jeito. Você tá linda, Ana, você tá linda. Essa força toda. E é isso, a gente vai se reconstruindo aos poucos. Eu não imaginava que eu conseguiria. Mas as crianças precisam de mim. Eu tenho que ser forte. E eu peguei, abracei ela, falei, ai, saudade do pai. Ela falou assim, agora não é, agora eu tô com medo de você morrer. Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje sim, eu tô aqui ao lado de uma grande amiga que eu tenho convicção que vai nos consolar muito. Apesar de uma dor profunda que ela experimentou, eu vejo um sorriso sincero no rosto dela. É ela, a Ana, a mãe do Arthur e da Alice, a esposa do Daniel, que está aqui comigo me honrando nesse podcast. Muito bem-vinda, minha amada. Obrigada. Que alegria ter você aqui. Obrigada. Que legal, pessoal. A Ana vai contar uma história pra gente muito bonita, de superação, de amor, de dedicação, de família. E o objetivo desse encontro, desse podcast, é ajudar você, me ajudar. Ajudar todos que procuram alívio no Senhor Jesus, alívio na doutrina espírita, alívio nas histórias de vida que acontecem conosco e que está por trás um pai amoroso que confia em nossa força, em nossos ombros e não dá um fardo maior do que a gente é capaz de carregar. Então, eu vou conversar com ela e vou fazer a primeira pergunta. Ana, conta pra gente sobre a sua família. Ela é formada de quantos integrantes e apresenta essa turma pra gente. A minha família ela é muito grande, que envolve muitas pessoas, mas o centro dela hoje são meus filhos. Ok. Né? Que é o Arthur e a Alice, né? Que legal. E olha só, Alice, um beijão pra você. A primeira que falou que assistiu o podcast. Ó que eu tenho aqui na minha mão, meu anjo. A Alice me deu de presente esse chaveiro, eu guardo com todo carinho aqui no meu coração. Ela é sua fã, Ah, ela é número linda. Zero. E o Arthur também, ó. Alice e Arthur, um beijão pra vocês dois. E eles são a minha força, né? Porque a gente sempre foi muito unido, nós quatro. Tudo era a gente fazia junto, tudo a gente buscava construir junto, né? E o Dani, apesar dele sempre trabalhar muito, eu também sempre trabalhei muito, mas a gente tinha nossos momentos, né? Ele sempre procurava reservar um momentinho lá. Todas as loucuras que eu inventava, ele participava, colocava o Arthur pra correr, fazia tudo que era corrida que tinha. Ele pequenininho, ele corria e ele ia mesmo, né? E a Alice também, desde pequenininha, então ele sempre foi muito participativo. Que legal, que legal. E o Dani, o seu esposo, sofreu um acidente, não foi isso? E ele acabou falecendo. Como foi esse acidente? Foi. Ele foi andar de bicicleta, né? Ele gostava muito de andar de bicicleta, ele era ciclista. E assim, só um parênteses nisso, eu acho que muitas pessoas vieram me falar muito depois disso, porque andar de bicicleta e tava na rodovia. E eu até na época eu escrevi um recado e mandei pro grupo de ciclistas que o ciclismo só trouxe benefícios para ele. Que né? bacana. Foi bom para a saúde dele, pro humor, ajudou a controlar o estresse. O que aconteceu foi uma fatalidade. Infelizmente, porque eu queria muito que ele estivesse aqui. Sim. É uma perda, é uma dor muito grande, né? A falta dele todos os dias, a falta que eu sinto do abraço dele, de dormir no colo dele, é muito grande. Mas foi uma fatalidade, infelizmente. Não posso dizer que, apesar de ter tido algumas coisas envolvendo imprudência, né? Da parte do... sem julgar, daquele que foi atropelado, né? Isso, ele foi andar de bicicleta, os motoqueiros estavam correndo além da velocidade, não entrando no mérito do que aconteceu ou não, e ele acabou atropelando ele. O motoqueiro também foi a óbito no mesmo momento, né? Ele estava andando com um amigo nosso, muito querido, e o motoqueiro o atropelou, jogou ele pra longe.
Só que assim, a velocidade da moto, o velocímetro travou em 120 km por hora. Nossa. Então o corpo dele foi arremessado a uma velocidade muito grande. O Dani não estava na rodovia, ele estava no acostamento. no acostamento. Ele No foi acostamento. apanhado no acostamento. Foi apanhado no acostamento. Eu entendo. E era um caminho que ele fazia com frequência, né? Aninha, que bonito você já comentar isso. Pessoal, notem uma coisa. Culpar as pessoas, responsabilizar, não vai atenuar a nossa dor. Vai só talvez agravar mais uma revolta em nosso coração. Ela, Aninha, aqui em poucas palavras, já defendeu duas situações. O ciclismo, que não é culpado pela morte, isso trouxe benefícios e traz benefícios a todos nós. O Dani era um policial, sabia muito bem como se comportar, onde andar. Era um homem que se equipava para fazer, né? Demais, até demais. Ainda tem uma história engraçada. O primeiro capacete que ele comprou era daqueles de moto. E os amigos tiravam muito sarro nele, porque falavam, você vai andar de bicicleta com capacete de moto, né? E aí ele parou de andar e eu falei, não, você vai ficar ligando pro que os outros falam, né? Ele falou assim, não, aqui realmente é muito pesado. Mas ele era muito cuidadoso com tudo que ele fazia com a gente. Às vezes a gente andava, ele olhava as coisas e quando ele começou a andar, ele comprou a bicicleta para andar no caminho que ele queria, certo. E tinha o óculos certo e o capacete certo. Então, assim, não foi falta de cuidado, não foi falta de atenção. São coisas que acontecem, né, Aninha? Eu tenho comigo esse conforto também. Eu não considero que os fatos tão agravantes assim na nossa vida escapem aos olhos de Deus. Aliás, nenhum fato escapa. Mas essas coisas que alterariam assim, a situação de uma família toda, como você, o Arthur e a Alice, Deus está por trás. E Ele sabe que tudo precisava ser assim, por incrível que pareça, pessoal. Nunca nos esqueçamos da oração que o nosso Mestre Jesus fez, quando ele fala, Pai, faz a tua vontade e não faz a minha. Nós queremos uma coisa, é claro, mas não pode ser atendido muitas vezes. Mas, Aninha, continua contando para mim. Você tem 2 filhos pequenos ainda? Tenho. O Arthur tem 10, a Alice tem 7 anos, né? São crianças ainda, né, que sofrem muito e acompanham tudo que aconteceu de formas diferentes. Isso, né? Eu gostaria que você ajudasse a gente a entender como que eles passaram por isso. Quem deu a notícia a eles? Foi você? Como cada um recebeu? Não, foi tudo muito corrido aquele dia. A minha cunhada chegou em casa com meu cunhado e falou assim, Ana, porque ele saiu, devo contar, quando ele saiu de casa. Né? Isso mesmo, conte pra mim. Porque naquele dia, eu até estava comentando no comecinho aqui, a espiritualidade quis dar muito toque pra mim naquele dia e eu não escutei. Hoje você percebe isso? Hoje eu percebo. Que legal, porque ele levantou, ele tinha trabalhado aquela madrugada, ele levantou com um sorriso no rosto, que era difícil, porque ele acordava sempre mal-humorado, mas aquele dia ele acordou com um sorriso no rosto. E eu não sei, foram vários detalhes. Uma hora que eu fui na cozinha, ele olhou pra mim e comentou uma frase, porque hoje ele não gostava de andar de bicicleta sozinho. E sempre que ele andava, ele falava pra mim, me liga de hora em hora. E naquele dia ele ia sozinho, ele chamou o nosso amigo, o Alessandro, e ele falou, eu não vou. Ele falou, o Alessandro não vai andar comigo. Mas ele falou de um jeito, eu tive uma vontade de abraçar ele naquela hora. Tá. Mas não abracei. E voltei a trabalhar, porque eu trabalho de casa, voltei pro quarto, continuei trabalhando. E as crianças estavam com dengue. E eu preocupada também com as crianças e tal. Eu tava na sala a última vez que eu vi com vida encarnado. Tá. Eu tava na sala e ele veio pelaquela porta. A hora que ele veio, eu vi uma luz nele, naquele momento. Que interessante. Tanto é que eu fiz um gesto na hora, assim. E ele me olhou e falou, por quê? Eu não posso ir? Nossa. Eu não posso ir. E eu falei, não é isso. Mas também não comentei com ele. E eu acho que naquele momento nem eu tinha percebido, né? Eu entendo. Aquela situação. Isso você não tinha visto antes, nunca? Você viu naquele momento, Nunca. Ana? Naquele momento eu vi aquela luz com ele e fiz um gesto. Eu vejo até como se fosse agora. Eu fecho o olho e eu vejo. Eu mexi o corpo e ele falou, eu não posso ir. Eu falei, não, você pode. Mas você esteja em casa até às 19? Até às 19 horas você tá aqui? Ele falou, não.
Antes das 19 eu tô aqui, lá pelas 6. Lá pelas 6h30 eu tô aqui. E ele foi. E daí, minha cunhada chegou em casa, eram umas 7 horas. E era 6h20, eu olhei no relógio, eu falei assim, eu vou ligar pra ele, porque ele falou pra mim que ia chegar às 7 horas. Mas daí, como ele foi com o Alessandro, eu falei, não vou ligar, ele tá com o Alessandro, ele não tá sozinho, né? E a Alice tinha uma festinha de aniversário, eu ia sair de casa às 7 horas com ela. A hora que eu tava saindo, a minha cunhada chegou. Ela falou assim, Ana, não tenho uma notícia muito boa. O Dani sofreu um acidente, a gente não sabe da gravidade, só sabe que ele quebrou o tornozelo, tá no pronto-socorro. Vai com o meu cunhado, né? Falou, vai com o Rafa. Tá. E eu fico com as crianças em casa. E nós fomos. No que eu cheguei, já tava cheio de viatura, cheio de polícia lá, e eu corri. E assim, o socorro foi muito rápido. Mais uma vez, dizer que assim, era pra ser. Porque o socorro foi muito rápido. Por ele... na hora que o Alessandro chamou, a viatura já chegou, ele já foi atendido. Não foi omissão de socorro. Não existiu isso, né? Ele chegou, eu cheguei no pronto-socorro, ele já estava entubado. E eu fiquei desesperada, naquela angústia, eu queria ele tirar de lá. Aí eu liguei para uma amiga que para me ajudar a transferir ele do hospital público para a Unimed. E o médico falou, não, Ana, calma, não é assim. Eu preciso estabilizar ele perdeu muito sangue, ele chegou aqui com a pressão sanguínea muito baixa. E falou os outros termos médicos que eu não vou saber explicar, mas tem que esperar. A gente vai subir fazer uma tomografia agora e depois você vê isso. Aí ele subiu pra tomografia, eu subi junto. Fui onde ele foi. E ele tava ali, ele ainda tava vivo. E pela ele estava salinha... consciente? Não, ele já tava entubado, a hora que eu cheguei. Aí eu vi, pela frestinha assim do negócio da tomografia, eu vi os pontos de sangue espalhados, né? Dá pra ver, assim, as coisas. Mas aí, a hora que ele saiu, o médico me falou assim pra mim, olha, ele quebrou a bacia, quebrou umas vértebras do tornozelo e a gente vai fazer um procedimento, porque ele tinha sangue nos pulmões e tal, e a gente vai tirar e depois, estabilizando ele, a gente vê o que vai fazer. Só que daí, nisso, ele teve uma parada cardíaca. Até aquele momento, a gente não sabia da gravidade do acidente. Foi um acidente de moto, derrubou a bicicleta, né? Só que a velocidade da moto era muito grande, o impacto foi muito grande, então não tinha como ele sobreviver mesmo. E ele teve a parada cardíaca, aí o médico saiu, veio e me falou, olha, ele teve uma parada cardíaca, ele tá correndo risco de vida agora. E eu fiquei desesperada, comecei a gritar na minha dor, né? E o médico entrou lá de novo e logo ele me chamou. Que ele teve uma segunda e ele não resistiu. E daí... aí vem as coisas práticas, né? Eu tive que ir pra casa, tinha as crianças, eu cheguei como o acidente... E ele era uma pessoa muito querida, né? Assim que eu encontrar com ele na espiritualidade... uma das coisas, a primeira coisa que eu vou falar pra ele, eu falar, tá vendo? As pessoas te ouviam sim, porque o velório dele, eu escutei muita coisa no velório dele. Ele era uma pessoa assim, não é porque eu amo, mas ele era. Você tá dizendo a verdade. E você me apresenta ele na espiritualidade, viu? Ah, você já pediu pra Alice, né? Já pedi pra Alice também. Não, mas vocês estão me apresentando juntos. Porque eu quero conhecer essa turma toda aí. Quando eu cheguei em casa, as crianças já sabiam, porque tinha muita gente já em casa, já tinha viatura, já tinha... Uma das minhas irmãs já estava lá, já tinha meu cunhado. E o Arthur... O Arthur é bem esperto, bem inteligente, bem saca bem, né? E o que eu sinto é que ele que teve que contar pra Alice, porque daí ela chegou chorando da festinha e aquele coisa toda, ela não entendeu o que estava acontecendo. A Alice estava na festa. Tava na festinha. Aí ele que contou pra ela, entendeu? E naquele momento, a hora que eu cheguei, ele tava, nossa, mãe, a vida é muito ruim, porque na ingenuidade dele de criança, primeiro foi a dengue, e agora meu pai. E naquele momento, uma das coisas que eu quero dizer é que, assim,
não tem o que console a nossa dor. Mas são tijolinhos que vão ajudando a gente se reconstruir. Entendo. E aquele foi o primeiro, porque naquele momento com a dor dele, eu tive que falar, não, filho, a vida não é ruim. A vida é difícil, mas a gente vai passar por isso, entendeu? A dengue não foi nada, você já sarou da dengue, e o papai, ele foi, mas a gente vai se encontrar um dia de novo. Então vamos chorar. E não vamos pensar assim. Não vamos pensar que a vida é ruim, porque muito ela não bom, é. Ana, muito bom você ter dito isso. Então esse foi o meu primeiro tijolinho. E né? você viu ele contando a Alice? Não, porque eu cheguei, eles já estavam chorando. E realmente foi porque... Como o acidente foi muito divulgado, até depois do acidente, eu fiquei vários dias sem assistir noticiário. Porque falaram muita coisa que não era verdade. Né, e aumentaram muito, né, muita coisa assim, era verdade, mas muita coisa, não importa o que aconteceu, ou como assim, é lógico, a gente sente, eu quero que se apure a verdade, eu quero que se houve irresponsabilidade, houve imprudência, as pessoas que agiram dessa forma sejam punidas, para ninguém mais ter que passar por essa situação. Perfeito. Né? Não é porque eu acredito que foi porque tinha que acontecer, mas também a gente tem que ajudar a melhorar esse mundo de uma certa forma. Temos que exercer nossa cidadania. Isso, exatamente. Então, já faz quanto tempo já, Ana, desse... Vai fazer 5 meses já. Foi dia 22 de abril. É bem recente, né? É bem recente. E você como esposa, Aninha, como que os sentimentos vão se trabalhando dia a dia? Você diz tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Esses tijolinhos são as pessoas que vão colocando, vocês, os amigos, a família? Eu até tinha anotado no papelzinho pra não esquecer de falar isso. Porque assim, as pessoas às vezes não sabem muito o que dizer. Eles não sabem o que dizer. É porque o luto tem fases, porque isso, que aquilo, ele tá num lugar melhor. Frases feitas que não consolam. Mas no meio dessas frases feitas, vem esses pequenos tijolinhos que vão te reconstruindo. Teve uma pessoa muito querida que porque eu tive o câncer em 2019, né? E passei por várias dificuldades na minha vida já, né? Foram várias trajetórias, várias coisas que foram acontecendo. E ela falou pra mim assim, Ana, você é forte, você já passou por muita coisa, é só mais uma. Né? Eu falei pra ela, não é só mais uma, porque todas as outras ele tava do meu lado. Quando eu tive todos os problemas de saúde que eu tive, quando eu tive o câncer, quando eu perdi meu pai, quando eu perdi meu irmão, quando minha mãe ficou doente, ele tava segurando a minha mão. Agora ele não tá segurando a minha mão. E ela falou assim, mas Ana, olha como é importante, ele tava segurando a sua mão. Então, ele precisou estar até aquele momento para segurar sua mão. Agora ele não precisa mais estar para segurar sua mão. Então, assim, de tudo que ela falou, é mais um tijolinho. E ela tem razão. Ele foi no momento, mas antes dele ir, ele teve o cuidado de acompanhar todas as minhas quimioterapias. Todas. Eu não ia chorar para ficar bonitinha. Não teve jeito. Você tá linda, Ana. Você tá linda. Com essa força toda. Ele acompanha todas as minhas químios, todas lá ele tava segurando na minha mão, tirando foto. Eu tirei foto de todas elas, com um lenço diferente, com um colar diferente, pra registrar todas elas. E ele tava lá. Toda a radioterapia que eu fiz, ele tava lá. E agora, eu ainda tenho que fazer algumas aplicações, né, de controle. Ele não tá mais lá, mas agora é só controle, né? Então, é diferente. Então, cada pessoa que tentou me consolar de alguma forma, mesmo com frases feitas, no meio desses discursos, algum tijolinho eu tirei para minha reconstrução. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que te falar, a não ser o que você fala, sai do coração, alguma coisa ali vem. Sim, eu concordo. Ali vem. As palavras vêm lambuzadas de um sentimento de amor, companheirismo das pessoas por nós. Não é possível, né, Ana, que as pessoas não queiram nos ajudar com as palavras. Às vezes as palavras não representam muito o que elas querem dizer.
Mas esses tijolinhos, que importante você dizer isso, porque tanto são os sofredores como todos nós, vão nos construindo. Ana, e as crianças, como é que elas estão lidando? Como é que é o mundo das crianças quando se ausenta assim uma pessoa tão importante como o pai? Cada um tá lidando de um jeito. A Alice, ela é mais nova, né? Então, ela tem toda aquele jeitinho, ela chora muito, ela me abraça, ela fala que sente saudade. E eu vou lidando com isso. Logo no começo, ela fez uma cartinha pra ele. Ah, tá. Uma cartinha, e essa cartinha era triste, né? E eu olhei aquela cartinha e falei, não, eu não posso deixar. O Dani era uma pessoa muito alegre. Ele tinha um sorriso muito bonito. Era bem humorado. Ele era. Ele era chato também, tinha chatices dele também. Todos nós temos essas coisas. Mas ele era uma pessoa muito alegre, brincalhão, sabe? Brincava demais. E é isso que eu quero com os meus filhos. Eu quero que eles cresçam pessoas alegres, felizes, acreditando na magia. Que legal. Acreditando no amor, acreditando na vida, acreditando que o mundo é incrível, sim, né? A gente tem a mania de estar dirigindo de carro, a gente abre o vidro e começa a gritar, o mundo é incrível, para ver se as pessoas vão olhar e sorrir. Quando alguém olha e sorri, nossa, eles ficam vibrando, felizes, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo quem está falando? Uma pessoa que há 5 meses perdeu o esposo, o pai das crianças, alguém que passou por um câncer, que não é uma coisa simples, depois vamos falar um pouco. O mundo é incrível. O mundo é maravilhoso. Concordo com você, Ana. E quando eu vi essa cartinha dela, eu falei, não pode ser. Daí a gente assim, falei pra ela, filha, por que você não coloca embaixo do travesseiro a cartinha, né? Pro papai pegar. E ela colocou. No dia seguinte, eu até trouxe, se você quiser mostrar ela com a autorização dela, né, Alice? Claro, Alice. Pode mostrar, meu anjo? Ah, tá aqui. Tá ali, aqui, caixinha. Tá. Mostra você. Ela colocou a cartinha embaixo do travesseiro. E no dia seguinte, o papai levou a carta e deixou um beijinho pra ela. Nossa, que legal, Alice. Que coisa mais linda. E depois disso, ela começou a escrever cartas pra ele. Só que daí as cartas que ela escreve pra ele são cartas alegres, né? Nossa. Contando como foi o dia, de saudade. Isso aqui, então, a cada carta que a Alice deixa lá, o Dani traz um beijinho pra ela. Nossa! Que era uma brincadeira que a gente tinha desde que a gente namorou. Quanto beijinho que o Dani já trouxe pra Alice. Que legal, menina. Continua escrevendo as cartinhas pro papai. E quanto mais felizes as cartinhas, acho que o papai fica mais feliz. Sim. E isso, viu, que ela... Hoje as cartas que ela escreve é de saudade, é lógico, tem, né? Mas sem aquele coração preto, escuro e triste. Claro, claro. E isso totalmente compreensível. Tadinha, ela manifestando a intenção dela. Ela não estava feliz com a ausência do papai, com certeza. Mas que força essas crianças estão demonstrando. E eu encontro essa turminha nas palestras que faço, pessoal, e são semblantes tão corajosos, tão fortes. Eu repito, a Alice fez esse presente para mim aqui, ó, esse chaveirinho, que foi numa hora tão boa. Por quê? Porque tava só assim, tava sem essa aqui, ó, tava só até aqui. E a Alice chegou e me deu esse presente que coloriu o meu dia, coloriu o meu chaveiro. E só sai daqui quando quebrar, mas eu te cobro outro, tá, Alice? Aí ela faz com todo amor e carinho. Que delícia, aí a gente se encontra, é tão bom. E o Arthur, ele já é mais velho, né? Então ele é mais... O Arthur tá com quanto, Ana? 10. 10 anos. E a Alice? A Alice 7. 7. Esse mês é aniversário dele, vai fazer 11. E ele é meu parceiro, né? Ele tá do meu lado, ele tem sido muito forte, tem me ajudado. No Dia dos Pais, ele fez a apresentação na escola. E essa semana a gente teve uma semana difícil, né? E ontem a gente passou por umas situações difíceis. E a hora que chegou em casa, porque eles tinham feito os presentes do Dia dos Pais, e tinha colocado junto com a foto. Aí ontem, a hora que a gente chegou, que teve esse probleminha, a gente teve esse problema, ele me deu o presente do Dia dos Pais, falou, mãe, você é mãe, pai? Então eu vou te dar agora. Daí ele me deu o presente que ele tinha feito pra dar pro Dia dos Pais, ele me deu, e tem uma cartinha do Arthur. Ai, que legal. Melhor não ler, né? Melhor não ler. Não vou fazer. Mas olha só, eu vou rapidinho, vou abrir aqui, só pra você, ó, tá aqui, tá, o conteúdo tá aqui, nós vamos ver.
Que lindo! A única coisa que ele falou assim, ele desenhou um símbolo de São Paulo, né? Que meu marido era São Paulino. Eu falei, então só vou tampar o símbolo, né? Porque eu não sou São Paulino. Que delícia, pessoal. Eles estão tirando de letra, que coisa boa. E conta pra mim, você, antes da gente entrar aqui no ar, você contou que o Arthur deu um exemplo muito bonito de abrir mão de um acessório do... Sim, a gente teve uns problemas aí, até se adaptar, né? Como... financeiramente, a gente além da perda, tem situações burocráticas que a gente tem que lidar, que são pesadas, né? Eu tenho muita gratidão pelo meu cunhado, pelo Rafael, irmão do Dani, que ele segurou na minha mão, sabe? Mesmo com toda a dor que eu sei que ele tá sentindo, porque o Dani amava muito os irmãos dele. Muito, mas ele amava legal. muito. O Rafael tá ajudando muito. Tá. Rafa, não é à toa que seu nome tem Deus no nome, Rafael, como também Daniel. Obrigado, Rafa. E um dia a gente tava com um problema aí com o carro, e o Arthur escutou, e ele falou pra mim, mãe, vamos vender minha cama. Aí eu durmo com você mesmo, porque desde que o Dani faleceu, eles têm ficado comigo, né? A gente vende a minha cama e a gente compra a roda do carro, né? Não que precisasse desse extremo, não precisava, mas o fato do desapego dele, sabe? Corajosa e ele sempre foi assim, sabe? Esse mês é aniversário dele e ele faz tempo que ele tá guardando dinheiro pra comprar um celular, mas não chegou, só que ele assim, não chegou na metade. Aí eu falei pra ele, olha, eu posso fazer a festinha ou eu posso completar pra te dar o celular. Depois de muito pensar, analisar, ele falou assim, não, mãe, eu tive uma aula de filosofia e nessa aula eu entendi que eu prefiro a festa, porque o celular é um bem material. E a festa, eu vou estar junto com os meus amigos, então eu prefiro a festa. Puxa vida, que legal. Daí ele escolheu a festinha. O Arthur parece ser um menino de espírito já bem nobre, bem elevado. Ele parece. Assim, eu sou suspeitíssima pra falar, né? Mas tirando essa parte... A minha vida e a do Dani mudou de quando ele chegou. A gente tá junto há mais de 30 anos, a gente começou a namorar... Tem uma foto linda de você grávida, do Arthur ali, né? Tem. Que é a fotinha de quando eu tava grávida do Arthur. Olha que bonita, pessoal, a foto aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tá na panorama. Isso ali, ó, que legal. Esse é o Dani, pessoal, pra quem não sabe. E essa aqui é a Aninha, que tá aqui com a gente, esperando o primeiro, que era o Arthur. Maravilhosa foto, linda. O Dani tá com uma cara de muito feliz aqui, e deve estar feliz agora também, com certeza. Ele, assim, a gente tava junto desde os 14 anos, mas a gente teve os nossos momentos, né? Mas depois que o Arthur chegou na nossa vida, eu não sei, eu não sou muito boa nas palavras para explicar isso, mas foi como se tivesse uma transformação, assim, a gente se tornou mais unido, a gente compartilhou cada vez mais, e ele sempre foi uma criança, sabe, cheia de luz e incrível. Que maravilha, que maravilhoso você falar isso. Você sabe, Aninha, que quando nós estamos no mundo espiritual, antes de nascermos, combinamos tudo isso. Quem será nosso esposo, quem virá como nossos filhos. Então a vinda do Arthur, com certeza, é o cumprimento de uma missão, de um combinado que vocês tiveram ali. E o Arthur veio para somar e ser seu companheiro agora. E uma coisa que você me comentou, Aninha, que às vezes sempre eu escuto e acabei deixando passar de falar, mas não quero passar. Quando você disse, eu vi o Dani e senti uma vontade de abraçá-lo e não o fiz. Muitas vezes, pessoal, a gente se pune porque não fez um detalhe. E talvez se a Ana tivesse abraçado, ela poderia falar, mas eu não dei o beijo. E se tivesse dado o beijo, mas eu não fiz aquele bolo que ele pediu. A gente, às vezes, encontra uma maneira de se punir. Você fez tudo certo, Aninha. Ninguém faz mais ou menos certo, não se preocupa. Deus não permitiria que você sofresse uma dor por causa de esquecer. Não, ele faz você fazer para você não sofrer. É que nós criamos isso na nossa cabeça. Não se abale com isso, não. O Dani não tá te cobrando nada e nunca cobrará esse abraço. Vocês vão se abraçar muito tempo ainda e já se abraçaram, mas o Marar teve aqui também, combinou. Ele falou aquele dia, ela não me abençoou. E todos os dias me abençoava. E eu tenho observado nós fazendo isso conosco mesmo. Mas eu respeito e concordo, mas não se preocupa não, meu anjo, viu? Você deu todos os abraços, você deu todo o amor que você merece e ele merecia também. Eu li todas as nossas conversas no WhatsApp de 2018 até última conversa. E não teve
mais que 2 dias que não ficasse da gente falar, eu te amo. O I love you, que eu te mostrei na camiseta. Legal. Mostra, era o jeito que vocês brincavam de falar, né? Essa aqui é a camiseta que eu fiz pro Dia dos Pais, que as crianças fizeram a apresentação e eu fiz a camiseta. Porque eu tenho certeza que ele tá assim, lá na espiritualidade. Com certeza. Era essa camisa que ele tava no dia que ele foi. Que legal. Que legal, e não Dani, não teve. Então, assim, sempre a gente falava, eu te amo. Nunca faltou um eu te amo na minha vida, sabe? Isso mesmo. Nunca. E pra mim, pras crianças, eu tenho às vezes, eu fico escutando as mensagens dele. Porque uma das coisas que eu sinto falta também, além do abraço, é da voz dele. Porque assim, eu já encontrei com ele na espiritualidade depois que ele foi. Eu já tive meus encontros nos sonhos com ele. Que bacana. Se você quiser comentar depois disso, é muito verdadeiro. Comento. E o Arthur teve um incrível também. Que bacana, isso eu vou querer saber. Foi logo depois da sua palestra sobre os sonhos. Puxa, que coisa legal. Foi. E aí, até me perdi no raciocínio agora. Não, fica tranquila, que você disse que você sempre escutava os áudios dele. Então, e tem um áudio dele que ele fala assim, amor, eu cheguei, já tô em casa, esperando vocês. E é o que eu mais ouço. E outro dia, do nada, o Arthur, mais um sinal, ele tava amarrando um sapatinho na ponta da escada, ele falou assim, mãe, papai já tá em casa esperando a gente. Porque ele fala, mãe, você chora? Porque eu choro, dói. Lógico. Dói. Ele fala, mãe, você chora pelo menos uma vez por dia, você chora, né? Você pensa que eu não vejo? Ele fala, pelo menos uma vez por dia, você chora. E ele falou isso outro dia, e tá aí certinho, da mesma forma do áudio, porque eu não fico escutando na frente deles, porque uma coisa que me falaram da minha família, falou assim, Ana, é como se ele estivesse com você. Então, tipo assim, eu fico em casa, eu não consigo acreditar ainda, porque você tá lá. Agora, quando eu vejo uma foto, aí eu lembro e dói. Só que comigo, eu olho no espelho e eu vejo ele. Como se eu fosse a foto, entendeu? Sim. É como se a Alice fosse a foto, o Arthur fosse a foto. E não tem um momento do meu dia que eu vá conseguir esquecer. É lógico. A gente vai trabalhando essa dor, eu preciso trabalhar, eu preciso focar no trabalho, eu preciso focar nas crianças, eu preciso cuidar da casa, eu preciso me preocupar com as coisas burocráticas que ainda estão acontecendo. Mas não tem um momento do dia que eu vou escovar o dente. Eu lembro dele brigando comigo, porque em dezembro ia fazer 20 anos que a gente tava casada, e ele sempre brigava comigo que eu escovava o dente errado. Depois você... Claro, depois eu quero ver quando ele falava. Pra quando chegar lá, eu falar. E... Que bacana essa história de vocês, que bonito que é. E uma coisa assim que eu procuro falar muito para as crianças também, eu não quero que eles se percam isso, no velório dele, que foi um velório muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. A hora que eu saí, que eu quase não saí do lado do corpo dele, porque era o último momento que eu tinha... era uma roupa, né? Eu imagino que o nosso corpo é uma roupa, mas era o último momento... Imagina uma roupa que você gosta muito. Com certeza, né? Com certeza. Era o último momento de eu me despedir daquela roupa, né? E a hora que eu saí, uma hora que a Júlia, minha amiga, minha chefe, minha mentora, ela me chamou, vai lá fora um pouco, venha ver. Tinha tanta coroa de tantos lugares que o dia que ele puder para ver, e eu quero estar do lado dele, falar, tá vendo? Eu te falei que as pessoas te escutavam, porque ele falava muito, ninguém me escuta. Eu quero ajudar as pessoas e elas não me escutam. Mas elas escutavam, Dani. Escutavam. Teve uma senhora que chegou pra mim e falou assim, Ana, eu só quero te agradecer, porque se a minha filha tá viva hoje, foi porque ele salvou a vida dela. Puxa ela vida. Tá ali sentada, uma adolescente. E eu só olhei pra menina e pensei, tá vendo, Dani? Teve uma moça que veio e falou pra mim, Ana, meus filhos, por conta da profissão dele, ela falou assim, meus filhos só não foram pro mau caminho, porque o Akira dava muito conselho pra ele, muito conselho. Outro falou assim pra mim, Ana, meu filho hoje é saudável porque o Akira pegava no pé dele. Então ele era uma pessoa
eu fiquei sabendo que ele tirava dinheiro do bolso para comprar picolé para as crianças de rua. Que e ele legal. nunca falou isso nem para mim. Que legal. Sabe? Então, assim, precisavam dele lá, né? Com certeza, com certeza. Que bonito ele fazer tudo isso. E isso tudo, toda a atitude de amor que a gente faz, conta muito a nosso favor. Há uma frase de Emmanuel que fala: todo bem que fizeres, será teu advogado de defesa, onde quer que estejas. Então, por mais que o Dani comentasse, não me escutam, ele fez coisas grandiosas. E ele salvar a vida dessa menina, quanto que ela deve ter gratidão a ele, isso chega até ele. E que gostoso você falar com o Dani, tá vendo, Dani? Você falar assim, porque ele escuta, ele tá com a gente. Ele escuta. Mas conta do sonho. O sonho foi teve uma palestra sua que a gente foi assistir, falando dos sonhos. Tá. Primeiro eu fui com a Alice, lá no Catarina, depois no Xavier, o Arthur foi junto, porque daí a gente começou a conversar e tal, ele falou, eu vou junto, né, conhecer esse tato, que ele fala tanto. Aí ele foi, e aquele dia ele falou, eu não lembro, agora me sumiu o que ele falou no meio da palestra, que eu senti a dor dele, né, e eu orei muito aquela noite, porque assim, por mais que eu quisesse encontrar com ele, eu falei, Dani, você precisa me ajudar com o Arthur. E quando foi de manhã, o Arthur me abraçou e chorava. Uhum. Falei, o que foi, filho? Eu falei, eu sonhei com o pai. Eu tinha acabado de fazer oração. Eu sonhei com ele, mãe. Eu sonhei que a gente tinha arrumado uma máquina do tempo. E a hora que a gente chegou lá, ele estava vivo ainda. Aí eu escutei ele me chamar. Aí eu cheguei e a gente conversou muito. Eu não lembro o que a gente conversou, mãe. Mas a gente conversou muito. Aí ele voltou a dormir. Puxa. E você me chamou para voltar pro nosso tempo. Aí eu só corri lá e dei um abraço nele. Nossa, que voltou, legal. E ele voltou a dormir. Porque assim, eu sei que assim, ele ainda faz pouco tempo, né? Ele ainda dorme muito. O Silento está dormindo, está acordado pelos contatos que eu tive, pelas informações que eu tive, eu acho que ele ainda está nesse período de adaptação, né? Então, bateu muito pelo jeito. Bacana. E olha que interessante, o Arthur, na cabecinha dele, ele entender assim, entrei numa máquina do tempo, fomos até lá, voltamos no tempo, para encontrar o papai. A espiritualidade permite isso, pessoal, que na cabeça dele seja desse modo, mas que ele encontre o pai. E nós sabemos que nós podemos encontrar no mundo espiritual quando dormimos, através de um processo chamado emancipação da alma, com aquelas pessoas que nós temos saudades e que desencarnaram, ou até mesmo que estão encarnados, mas estão em desdobramento ou durante o seu sono. E que bonito essa oportunidade. E você tem uma cabeça muito boa por entender já como funciona isso, Aninha. O Dani, ele era espírita? Ele era religioso? Não, ele, assim, acreditava em Deus. Eu acreditava em Deus, mas assim, eu já era espírita. Eu trabalhava no SEAC. E eu parei quando fiquei grávida do Arthur. Daí eu fui me afastando, né? As crianças nasceram, eu fui me afastando e tal. E você estava falando do plano reencarnatório. Eu lembro muito do Moisés falando no Coen, que quando a gente vai encarnar, a gente faz todo o plano, né? Sim. E a gente tá lá, livre e solto, então a gente fala, traz esse desafio aqui. E os espíritos guardiões falam, espera um pouco, segura a onda. Não, pode dar mais comigo. Essa, dá mais essa. E assim eu me sinto, eu acho que eu tava lá me sentindo toda poderosa e falou, não, dá mais essa é pouco. E foi, porque só pode. É verdade. E você falando disso, eu já vou aproveitar. Você teve o câncer que você comentou. E você, antes de a gente começar a gravar, você falou uma coisa muito bonita. Que o câncer, você vê ele como algo que foi bom. Você vê ele como um embelezador da sua alma. Sim, sim. Conta essa experiência de ter uma doença grave e a nossa vaidade, o cabelo, ainda mais de uma menina... Mas você ficou linda, por sinal, depois eu mostro uma foto, pessoal. E encarar essa doença, ele trouxe ensinamentos, Aninha? Muitos. Eu falo assim, é lógico, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, você não vai sair falando, legal, claro. Maravilhoso. Não é isso. Mas o que eu tive de lição com o câncer, todas as coisas boas que o câncer me trouxe, superam todas as dificuldades que eu tive.
todas as dores que eu tive com a quimio, ânsia, enjoo, não são nada perto do que eu pude ver, que eu tinha pessoas queridas que me amavam de verdade, pessoas que eu jamais imaginava que gostavam de mim mesmo, sabe? A Júlia não tinha uma sessão de químio que ela não me ligava. Olha, vai lá, né? É hoje, vai dar tudo certo. Então, todas eu fiz com o Dani do meu lado, segurando a minha mão, cada uma com um lenço diferente, com um colar diferente. E assim, quando eu descobri o diagnóstico do câncer, é engraçado contar. Conta. Eu falei, bem, eu sempre quis ser ruiva, né? Eu queria ser a Viúva Negra. Eu achava que eu pintasse cabelo de ruiva ia acontecer uma transformação. O corpo ia se transformar, eu ia sair de lá toda Viúva Negra. E quando eu falei, não, eu vou pintar meu cabelo de ruivo, né? Aí pintei, porque ele ia cair mesmo, ia ser uma consequência, né? Sim. Aí eu pintei ele de ruivo e tudo. Ficou laranja, ficou horrível. Eu não fiquei parecendo nada, Viúva Negra. O corpo não mudou nada, continuou tudo do mesmo jeito. E o cabelo ficou laranja. Eu não via a hora dele cair. Aí eu ia fazer a primeira sessão de químio. A moça falou assim pra mim, existe uma chance, 1% do cabelo cair. Eu falava assim, pelo amor de Deus, que cai logo esse cabelo. Não, é lógico, não foi tão assim, né? Tô falando de uma forma, mas... Eu entendo, mas não foi tão diferente também, né? Não, mas foi sofrido cair o cabelo, assim, né? Eu acho que a sensação nem de ficar careca, porque sim, eu achei que eu fiquei bem careca. Achei que ficou bem, ficou bonita. Mas aquela sensação de você passar a mão e o cabelo cair, você sente uma fragilidade muito grande, né? Você fazer aquilo. E foi o Dani que raspou meu cabelo. Começou a cair, começou aqueles buracos. Aí ele falou, vamos raspar. Eu falei, vamos. Aí o Arthur queria ajudar, mas eu falei, eu não vou aguentar, né? Com ele me ajudando. Com ele ajudando. Daí o Dani que raspou. Aí o Arthur chegou da escola e ainda ficou bravo. Falou assim, mãe, por que você não me esperou? Você ficou linda. E beijou minha careca. A Alice não. Ela falou assim, põe um lenço, mãe. Ela não gostou. Foi um choque pra ela, acho que por ser menina, por ser né? Menina, deve ser. Vaidade. Mas daí eu ia buscar ela na escola, as crianças faziam fila pra beijar minha careca. Que legal. Aí isso. Ela foi aceitando de uma forma, tanto é que a Duda, filha do Alessandro, que tava andando com o Dani de bicicleta, ela acidente. beijava e falava, vou beijar seu cabelo, a sua careca, tia, pra crescer. E até hoje ela falou, seu cabelo só tá assim porque eu beijei sua careca. Eu falei, é isso mesmo, Duda. Que já quanta força vem, né? Você disse uma coisa muito bonita, a náusea, eu não fiz nunca uma quimioterapia, pelo menos não nessa encarnação. Se Deus decidir, gostaria de não fazer. Mas não compara a essas doações de amor que a gente recebe. Não. Fora a lição que você entende, né? O valor das coisas, né? A importância de ter amigos, a importância de ter família, a importância do carinho das pessoas, de ter uma pessoa como o Dani do seu lado o tempo todo, sabe? Claro, a gente pode demonstrar nosso valor, nosso amor numa hora dessas. Aninha, você teve algum medo de morrer pelo tratamento do câncer? Ai, meu Deus, isso não sará disso? Não, porque de certa forma eu sabia que eu não ia morrer. Eu tinha essa sensação. E o Dani tinha muito medo, né? O Dani tinha medo? Tinha, ele não falava muito comigo sobre isso, mas o Antunes comentou. O Antunes era o parceiro dele. Sim, o Antunes é aquele policial que eu encontrei no dia da psicografia. Sim, o Antunes, um abraço, Antunes, meu amigo. Trabalharam junto por mais de 18 anos, eu acho. Eu percebi naquele dia quanto o Antunes estava sentindo a perda do amigo. Sim, ainda está. Está, né? Está. Ele ficou do meu lado naquele dia na psicografia o tempo todo. E eram como irmãos, né? Eles faziam tudo junto, eles folgavam junto, tiravam férias juntos. Agora dia 15 ia ser as férias, né? E eles tudo, sabe? Eles fazem até aniversário, um faz num dia, outro faz no outro. Então eles eram muito próximos e ele sente muito a falta do Dani. Eu imagino. Antunes, inclusive naquele dia, eu sempre tenho essa impressão, quando eu converso com as pessoas, eu tento fazer o máximo que eu posso para ajudar, para aconselhar. Mas depois que acaba, eu falo assim, mas como você foi incapaz de conseguir tranquilizar o amigo? Você me perdoa, Antunes, tudo que eu tentei conversar e acalmar você e a Ana, mas talvez esse podcast seja mais uma dessa vontade que eu tava de acalmar corações, assim como o seu. Mas o seu amigo nunca morreu, viu, Antunes? Seu amigo continua vivo, eu tenho
plena confiança disso através de psicografias que nós recebemos. E por falar em psicografia, Ana, um dos motivos desse podcast é porque você não recebeu psicografia. Mas conta pra gente essa experiência de ir até lá, de pegar uma senha, de falar com o Orlando, ficar naquela vibração de pessoas que estão com esse desejo e sair de lá sem a psicografia. Isso te revoltou, te magoou? Não, isso foi mais um tijolinho. Tudo começou com você, né? Eu, naquele meu desespero, eu precisava de ajuda. E eu falei com a Ana, né? Ana Paula, minha cunhada. Pede pro Tato falar qualquer coisa. Poxa, meu anjo. Até pela Alice que escutava suas palestras antes, daí eu falei qualquer coisa, né? E você falou tudo, sabe? Perfeição. Mas no final, teve uma coisa que você falou que foi um dos tijolinhos. Tudo que você falou foi perfeito, tudo foi construído. Legal, eu acho que não me lembro. Você lembra que... Eu lembro, você falou assim, que tinha 2 pessoas que tinham pedido pra você falar lá. Ah, tá. Que foi a Ana e a Paola. A Paola. Que ela tava num momento difícil e ela te mandou uma mensagem que ela teve um problema tal no serviço. E naquela hora, no finalzinho, a hora que você falou, eu falei, nossa, a Paola precisou de mim e eu não tava podendo ajudá-la. Então, Ana, garota, você tem que ser forte, as pessoas precisam de você. A Paola precisou de mim e eu não tava lá pra ajudar. Entendeu? Então, assim, foi mais um tijolinho. E na sua mensagem você falou que o Orlando ia vir até a sessão de psicografia, que embora ser muito recente ainda, e eu também sabia disso, que era muito recente ainda, valia a pena tentar. E eu fui com a minha sobrinha Marielle, que na verdade, assim, não é só minha sobrinha, ela é minha filha, ela é minha parceira. Fala, um dia que eu ganhar na loteria, eu vou pagar um salário só pra ela me secretariar. E ela foi comigo, ela é filha do meu irmão que faleceu, ele tinha 33 anos Como também. ela se chama? Marielle. Marielle. Quantos nomes estão surgindo aqui, hein? Marielle mais um. Júlia, Antunes, essas pessoas, Paola, Ana Paula, todos trazendo tijolinhos para nossa construção. Exato. E ela foi comigo, e eu sei que o coração dela tava e ainda tá muito dolorido. E ela é um dos motivos de eu ter vindo aqui também, porque eu quero que ela entenda que a espiritualidade não erra. Não né? erra. Uma das coisas que a Daisy... Teve 2 frases... Vou chegar nessa parte ainda, calma. Que a Daisy colocou pra ele, que eu lembro... E eu até anotei pra eu não esquecer de falar disso. E então, daí você falou da psicografia do Orlando. E eu fui pegar a senha com a Marine um dia. E não consegui a senha. Falei, eu já tava preocupada com as crianças, cansada. Fui embora. Aí eu falei, mas eu venho amanhã. Mas só aquele momento de você tá interagindo com pessoas que entendem a sua dor e que têm dores maiores ainda. Porque a minha dor é grande, mas a dor da Marina, mãe do Dani, é maior que a minha. Puxa, que bonito você falar isso. Você reconhecer isso. Eu fico imaginando, eu trocaria a minha vida pelo do Dani, mas eu não trocaria dos meus filhos, entende? Então a dor de uma mãe, ela é muito grande. Eu vi minha mãe perder um filho, então tinham pessoas com dores maiores lá. E eu fui embora sem pegar a senha, e no outro dia eu falei com o Antunes, ele foi comigo, e a gente ficou lá, né? E daí, sem senha mesmo, e só para interagir, ouvir a palestra, sentir a vibração e compartilhar a dor e receber aquilo. Aí no finalzinho, você falou, quem não pegou a senha, não conseguiu pegar a senha? Eu dei um pulo. Verdade, eu lembro. Eu dei um pulo, eu não consegui. E peguei a senha e fui. E uma coisa que falaram muito lá, é assim, tipo, não ficar estendendo, porque tinham outras pessoas. Então, se todo mundo que pegou a senha fosse ficar falando, desabafando, corlando, aquilo não ia render. Então, eu não falei nada. Eu cheguei pra ele, preenchi o papelzinho e dei o papelzinho. Aí ele virou assim e virou pra mim. Deixou filhos, né? Eu falei, sim, 2, né? Daí ele falou, ele tá sendo amparado. Porque o principal motivo de eu ter ido lá é que eu queria que o Dani soubesse
que eu tava bem, eu ia ficar bem, o Antônio ia estar bem, ele ia ficar bem, porque eu preciso que ele seja amparado e fique bem, porque eu preciso dele, eu preciso que ele venha me inspirar nos momentos que eu mais precisar, e para isso ele precisa estar bem. E ele era muito apegado a gente, então eu sei que o choque do desencarne foi difícil para ele. Sem dúvida. Foi muito difícil. E o Orlando falou que ele tá sendo amparado. E ele falou pra mim, você frequenta alguma casa? Eu falei, faz tempo que não, né? E eu tinha me afastado. Eu levava o Arthur na evangelização, mas daí ele começou a fazer escoteiro, foi separando. E ele falou, a sua resposta vai vir lá. O Orlando falou. A sua resposta vai vir lá, porque é muito cedo ainda. Eu falei, tá bem. E saí. E fiz o que eu falei pra ele. Voltei. E ainda... Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu fui na palestra no Catarina. Sabe quando você sai de casa aquele dia com uma raiva no coração? Porque eu tenho meus momentos de raiva, Nós estamos encarnados num prova e expiação. Exato. Eu saí de casa aquele dia pra ir na palestra no Catarina e falando assim, eu vou lá, mas eu vou lá por ir lá, sabe? Aí fui, tomei o passe, né? E a hora que eu tava saindo, eu senti uma mão no meu ombro. Aí ela falou assim pra mim, eu só vim te falar, ela tava... Porque quando você toma passe com mediunizado, sempre tem um de apoio, né? E ela era o apoio. Tá. Então ela ouviu a minha história e ela veio e pôs a mão no meu ombro e falou, eu só vim te falar que vai dar tudo certo. Há 15 anos atrás, eu perdi meu marido. Ele era policial. Sofri um acidente. Eu fiquei com 3 filhos pequenos. Puxa vida, que parecida a história. Então, era muito parecida. E ela falou assim, o que você falou, porque eu tinha contado que naquele dia Alice tinha chorado muito. Ela falou, eu passei por isso. E você vai ver como vai passar. A dor, a saudade, não. Mas vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu não sei qual foi o tema da palestra naquele dia. Eu não sei o que me falaram no passe. Mas esse foi o tijolinho. E eu sou muito grata a ela. Depois a gente conversou algumas vezes, tudo. E faz tempo que não, mas a gente conversou algumas vezes. E foi aí. Aquele dia eu cheguei em casa sorrindo. Depois de muito tempo, sem sorrir, né? E é isso, a gente vai se reconstruindo aos poucos. Ficar sem ele, eu não sei como... É difícil, sabe? Eu não imaginava que eu conseguiria. Mas as crianças precisam de mim, né? É verdade. Então, Aninha, eu tenho que ser forte. E você é muito forte, puxa vida. Esses momentos de emoção forte que vem, é natural porque estamos mexendo em algo sensível e dolorido ainda. Mas você tem lampejos de muita beleza na sua fortaleza, no seu sorriso, em falar das crianças. E quando você fala que Deus é maravilhoso, você tem toda a razão. E alguém assistindo a gente pode até pensar, mas como pode Deus ser maravilhoso fazendo isso com uma pessoa que teve uma doença, que... Você vai compreender, meu irmão, você compreenderá que Deus é maravilhoso e que só faz isso para nos fazer mais felizes ainda. A nossa casa, pessoal, é um mundo espiritual. Nós não somos pessoas que moram aqui desde sempre. Nós passamos aqui por algum aprendizado, por algum motivo. Mas logo voltaremos. Alguns voltam mais cedo, como o Dani voltou antes. Mas deixam saudades e encorajamento nas histórias, como a da Ana, de superações profundas. E ver a importância que nós temos nas palavras, em ajudar. A Aninha está contando pra gente, foi numa palestra que não lembra o tema, não lembra assim muito bem o que foi, mas lembra desse tijolo que foi colocado na construção de uma vida mais feliz, de um coração mais forte. Mas que bacana. No momento da psicografia, Aninha, aquela energia ali, você sentia-se coisa boa? Sentia muita coisa boa, tanto é que na hora que
o Mará recebeu a psicografia, que todo mundo aplaudiu, Sim. né? O outro me falou assim, tava todo mundo torcendo por ele. E contou um pouquinho da história dele, né? E ele começaram a ler e tinha trechos que parecia que eu me identificava. É como se o Dani estivesse falando comigo. Teve 2 pedacinhos, eu até anotei, pra não esquecer, pra falar. Ela falava assim pra ele: Fique com os pés firmes, Deus não erra. Parece que ele tava falando isso pra mim, sabe? Puxa vida, que bacana. Assim, o nosso amor, tudo vencerá. Uns dias antes, eu tinha falado mais ou menos isso pra ele. Ele andava triste de uns dias pra cá, por algumas situações, mas eu acho que não era só isso. Acho que de certa forma ele já estava sentindo. E numa conversa um dia eu falei pra ele, Dani, parece que você não tá entendendo que a gente tem que confiar em Deus. Confia em Deus, meu amor. Porque se tiver que ser, se tiver que acontecer, vai acontecer. A gente tem que ter sabedoria para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Tem que ter sabedoria para mudar as coisas que a gente pode, saber a diferença delas. Aí ele falou, eu tenho a mensagem, eu até dei um print da mensagem, deixei ela guardada. Que bacana. Mas ele falou assim, você tem razão, a gente já passou por maus bocados juntos, né? Eu falei, já, então, o que você tá? Ele falou, a gente tá junto, tá bem. E foi o meu I love you lá. Que legal, Ana. Então, a hora que ele falou essas frases, eu sentia como se fosse pra mim também, sabe, a mensagem. Aninha, quando eu falei pra você procurar o Orlando na psicografia, e era com a intenção, sim, também, é claro, se você recebesse, mas basicamente é por essa pergunta que eu fiz agora. Eu sabia que isso faz bem. Ficar junto de outras pessoas que também estão com a mesma dor, com a mesma situação, nos fortalece. Eu uma vez percebi que num velório, muitas vezes, nós elegemos a pessoa que mais sofre. Aquela mamãe está sofrendo mais, perdeu um filho. Mas os irmãos daquele que desencarnou, os filhos dessa mesma mulher, também estão sentindo dor. Mas eles têm força para consolar a mãe. Então dá para perceber que a nossa dor existe, mas nós somos mais fortes que a dor. Nenhuma dor que Deus nos envia é capaz de nos derrubar. Só quando a gente não acredita que somos capazes de vencer. Então, levar você para aquele ambiente, para te convidar, foi para essa força acontecer. E você se espelhar nas mensagens dos outros. É mensagem para todos nós ali. E isso é muito valioso e muito encorajador. E falo para as pessoas às vezes, olha, se você foi numa psicografia e não recebeu psicografia, continue tentando. Passe a vida tentando, se preciso for. Porque pode ser a busca do que você precisa para se manter firme e conseguir. Muitos recebem logo psicografia, muitos não recebem. E são N os motivos, Aninha, de não se chegar a uma psicografia. E sempre, é claro, com a organização da espiritualidade para o nosso bem-estar. Então o Dani não trouxe dessa vez, mas não está descartada a possibilidade dele trazer. Mas não é só através da psicografia que você vai se alegrar. É isso que eu ia falar. É assim, é lógico, eu quero receber uma psicografia dele, quero muito. Mas não é só esse momento. Eu acho que assim, os encontros que a gente tem no sonho, sabe? A sensação que eu tenho da presença dele em determinados momentos. E o mais engraçado, assim, que em determinados momentos eu sinto ele mais triste, tem situações mais alegres. O último sonho. Isso até você contou o sonho do Arthur, mas você não contou o seu sonho, contou ou não? Eu já tive alguns. Logo que ele morreu, assim, eu tive um encontro com ele que foi bem mais pesado, assim. Eu fui abraçá-lo e eu falei, Dani, eu tive um pesadelo horrível com você. E ele olhou pra mim e falou, que pesadelo? Aí eu percebi que não era um sonho. Tá. Eu falei, não foi nada, vamos ficar aqui. Só deixa eu te abraçar e sentir esse momento. Aí ele saiu. Então, foi logo naquele momento de ainda tava... Não podia ter feito isso, mas eu pedia muito, eu queria muito. E eu não tive equilíbrio para aquilo. E o último que eu tive... Eu cheguei perto dele, ele tava
lindo, né? E eu abracei ele e falei, quando você vai voltar para casa? Quando você vai voltar para mim? E ele sorriu. E naquela hora que ele sorriu, eu lembrei que não ia, né? Que era um encontro, que não era um sonho. Ele sorriu como se dissesse, não vou voltar para lá, né? Sim. Mas agora eu tô aqui. E é isso, a gente vai sentindo aos pouquinhos, a gente encontra às vezes a gente só acorda com aquela sensação mais de alívio no coração, né? É verdade, Aninha. Quanta coisa a gente experimenta. E aquela vez no Irmã Catarina, eu falei pra vocês, se isso fosse, Aninha, uma obra do mal, de alguém que eu considero e sei que nem existe, porque nada se opõe ao amor de Deus, nada se opõe à sabedoria de nosso Pai, o poder, eu diria para esse ser, amigo, não tá funcionando, tá? Os teus planos estão dando errado, porque eu tô vendo aqui na frente uma pessoa que está se reconstruindo com força e daqui a pouco vai estar muito mais forte, nos encorajando, nos consolando a saber que estar aqui na Terra, a qualquer momento podemos voltar para casa. E essa força minha que você passa e que eu animei-me de fazer esse podcast é para que corações que estão desesperados, desesperançados, possam se reconstruir e verem em você exemplo de a vida é linda e maravilhosa e vamos continuar. Porque tem muitas pessoas aqui que te amam muito e o Dani continua vivendo e amando. E a família dele, a mamãe dele, o pai, como o encararam? Sofrem muito ainda? Sofrem muito. Os irmãos, a mãe dele. A mãe dele é um exemplo de fortaleza, porque ela é muito espiritualizada. Mas é mãe e tá sofrendo, né? Sim. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente acredite na espiritualidade, quando a gente é mãe, a dor ela corta, queima por dentro. Eu sei que quando as crianças ficam doentes, minha inteligência emocional vai lá embaixo, né? Abala muito, né? Abala muito, mas mesmo assim ela tem sido forte para cuidar da gente, para apoiar os outros 2 filhos que ficaram. Ele tem 2 irmãos, né? O Rafael e a Fátima. Então ela tem dado todo o apoio para eles e pro Luiz. Eles têm sido assim incríveis também comigo, ajudado, dado do lado, sabe? Vocês mantêm bastante contato ainda, né? Sim, vamos sempre, se Deus quiser. Eles são muito amorosos, muito amorosos. Que bacana. Então, sim. Que bacana. Isso eu vejo muito importante. Às vezes a perda de alguém, que não é bem certa a palavra perda, faz uma união se consolidar com tanta força, né? Você, sua sogra, seu sogro, os irmãos dele, os seus filhos que são netos, e se unem em nome dele. Aninha, você falou uma coisa tão importante que eu gostaria que todos aqui ouvissem e lembrassem e entendessem. Todos que ficamos aqui sentimos saudades do Dani. Eu sinto a sua dor. Eu, mesmo não tendo conhecimento do Dani ou não tendo o conhecido, se me sinto amigo dele próximo. Eu sinto que ele me aceita como amigo em trazer a esposa aqui em casa para esse podcast e eu brincar com os filhos dele. E você tem minha palavra, o Dani sabe disso, Jesus também sabe. Eu faço prece, como hoje, pedindo autorização ao Dani por isso, por brincar com a Alice, por brincar com o Arthur. Ontem mesmo, na palestra, o professor, tá, tudo bem? Aí eu, Arthur, e demos um soco assim. Então, eu entro com esse respeito, porque sei que é importante para ele e sempre respeitarei. Mas vou dizer, todos nós então sentimos essa dor. Mas quem vai, pessoal, quem se separa, é ser humano também, sente saudade. É só ele não estar mais neste lugar. Imagina que ele está morando num outro país, que não pode mais se comunicar com a gente, e então ele também sente saudade. E todas as lágrimas choradas aqui, de desespero, prejudicam muito a ele. E você está fazendo muito bem. Chorar uma vez por dia ou 2 vezes por dia, com lágrimas limpas de saudade, não tem nenhum problema. E o Chico Xavier respondeu essa pergunta, se chorar pelos que morreram se prejudicava, Aninha, aos que morreram, né? Ele falou que não, que lágrimas limpas, lágrimas de saudade, essas de emoção, de vai que gostoso foi ter vivido isso, olha como o Dani era engraçado, faz bem a ele. E lágrimas de revolta, de desespero, perturba ele. Então, o exemplo que a Ana está dando pra gente, pessoal, é assim, lembrar com saudade, saborear
esse luto, experimentar esta dor, se fortalecer, mas nunca desesperar, porque o Dani fica assim, se sentindo muitas vezes, poxa, olha o que eu fui fazer com a minha família. Pode que na cabeça dele fale, por que eu fui andar de bicicleta e agora? Não, Dani, jamais você deve pensar assim, amigo. Não há decreto aqui na Terra que mude a decisão de Deus. O Chico Xavier, Aninha, tem uma frase muito bonita, muito forte, que ele falou, até está no livro da Célia Diniz, que diz assim, muitas vezes a gente responsabiliza o médico, a gente culpa alguém para tentar aliviar a nossa dor, como uma tentativa de fuga mesmo. Mas ele falou às pessoas, a medicina não é capaz de matar aqueles que precisam ficar, e nem é capaz de salvar aqueles que precisam ir. Nós não temos esse poder. Então, as decisões de Deus, nós só vamos dizer assim seja, meu Pai, mas entender que é possível se continuar feliz, se continuar vivendo e continuar alegre. E você tem sido uma mãe e um papai agora. Sim, como eles falam, eu sou pai. 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 Eles falam que eu sou a pai agora. E com muito orgulho, né? Que você cuida dessa turminha. Que bacana. E pode contar, sim, com a ajuda da espiritualidade do Dani. E mais cedo ou mais tarde todos nos encontraremos, pessoal. Dr. Bezerra de Menezes, Ana, tem uma frase que é assim, mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos na espiritualidade e vamos ver quem é que estava com a razão. Porque nós vamos nos encontrar pessoalmente lá. Tem mais alguma coisa aqui, Aninha, que você mostra pra gente? Tem um monte de coisa que eu trouxe, né? Que legal. Essa aqui foi essa aqui eu queria mostrar. Mostra sim. Esse aqui foi uma realização de um sonho. Ano passado, ele nunca tinha andado de avião. E era um sonho, assim, dele, andar de avião, né? Que legal. E ano passado, e assim, depois do câncer, outro dos presentes que o câncer trouxe é que você aprende que a vida, ela é para ser vivida e ser feliz. E eu falei, ai, Dani, faz um ano isso, vamos viajar? Vamos realizar seu sonho, andar de avião? Quer dizer, eu já viajei a trabalho, mas eu nunca tinha viajado para passear com eles. Tá. Aí ele fala assim, mas pegar uma viagem agora, em cima da hora vai ficar muito caro. Vamos parcelar? E olha, tá, vamos parcelar e a gente vai ano que vem, que seria agora dia 15 de setembro. Falei, não quero esperar um ano, eu não sei o que pode estar acontecendo dia 15 de setembro, eu quero agora. A gente divide, sim. Eu pago a passagem, você vai pagando as coisas que a gente gasta lá. Vamos. Falei, tá bom, então vamos. Foi a melhor decisão que eu fiz. Maravilha, ainda tô primeira viagem. Mas aquilo... Você foi pra onde? A gente foi pra Camboriú. Camboriú, que delícia. Foi pra Camboriú e a gente curtiu muito. Ele dentro da... Eu tava comentando com o Antunes isso hoje. Ele dentro do avião parecia uma criança, na hora que o avião foi decolar, segurando a minha mão, sabe? A alegria dele pagou qualquer coisa que aquele gostoso. Dia. Aí quando a gente tava voltando, ele falou, próximo ano que vem você vai me levar pro Nordeste. Eu falei, vou, deixa acabar essa, daí a gente vai pro Nordeste. Mas não deu, né? Mas que bacana, que decisão sábia de você forçar. É claro, eu compreendo também o lado do Dani. A gente tem responsabilidade, tem receio de abusar. Exato. Né? E muitas vezes ele falava, não, meu amor, vamos pegar leve para que... Como um pai de família responsável. Mas você insistiu e fez bem. E curtiram a viagem. Curtimos muito, foi muito legal. Que bacana, que coisa bonita. Muito legal, foi muito legal. Mas foram muitos anos, né? Eu trouxe algumas fotos do Natal, que era uma tradição que a gente tinha desde que o Arthur nasceu, fazer uma foto com o Papai Noel, né? Ah, que legal. Eu não trouxe todas, porque senão era muita coisa, mas tem antes de 2015, a que eu tava com câncer, essa aqui. Bem essa aqui você tava. Ainda, essa eu tava com câncer. Olha só, pessoal. Estava com câncer. E essa foi a última de 2021. Essa daqui, né? Isso, essa foi a última. Que fotos mais lindas, que fotos mais lindas, que legal, que bonita família. O Dani gostava de ser policial, né? Eu gostava. Ele fazia, ela tava 3 anos. Essa aqui você tem que mostrar que foi a Alice que mandou. Claro. É de quando ela nasceu, saindo do hospital. Olha, essa foi ela que mandou. Olha só você, Alice, se eu tirar um pouco do reflexo, peraí. Ela não veio, mas ela falou assim, tem umas coisas que você vai levar, hein? Essa aqui é ela na barriga, ó. Esse dia aqui eu lembro muito bem dele, foi um dia muito feliz. Esse dia aqui? É verdade, tá só você, o Arthur, o Dani e a Alice na barriga. Essa aí foi a que ela mandou trazer. Que família mais linda, pessoal, que família bonita. Pra você ver como que a gente tinha... Porque a gente era meio crianção, né? Eu limpando as coisas dele, eu achei essa aqui, de uma brincadeira que ele fez há um tempo atrás.
Procura cilada de coração. Qualquer informação. Que legal. É uma fotinha antiga. Essa aqui foi a ladrona do coração dele, né? A ladra do coração. Olha que bacana. Ei, Dani, você Bem mais jovem. Um rapaz muito bacana, viu? Você é um ser iluminado e não fica triste não, amigo. Você sabe que Deus sabe de tudo e Ele achou por bem que você fizesse essa participação, trouxesse ao mundo os filhos que você trouxe com a Ana, mas voltou para casa e logo, logo estamos juntos, viu? Espera a gente aí, se equilibre pra gente poder se encontrar logo. É isso que eu sempre falo pra ele, sempre que eu mando mensagem pra ele, eu falo assim, eu sempre procuro falar pra ele, isso, fica de boa que aqui eu dou conta. É claro, primeira vez que eu tive que trocar o gás, calibrar o pneu do carro, e sozinha, sabe, essas coisas, que o carro quebrou, fundiu o motor do carro. Então, todas essas coisas é difícil. Não vou dizer que é fácil, não. Não é, principalmente pra mim. Porque ele sempre cuidou muito de mim. Sim. Ele sempre foi muito cuidadoso. Então, ele sempre me protegeu, cuidou de mim. Então, essas coisas... Mas essas coisas eu falo pra ele. Essas coisas eu tiro de letra, garoto. Eu falo pra ele só que você tem que se cuidar, se equilibrar. Porque daqui a pouco eu vou precisar que você me ajude, me inspire quando o Arthur virar adolescente. Que legal, é verdade. Quando eu brinco com eles, quando a primeira piriguete chegar em casa, eu vou precisar que você me inspire. Então eu sempre oro e falo pra Deus, falo para os anjos, falo pra Ele, se equilibra, fica bem. Porque não é que eu sou boazinha, não, eu quero que ele fique bem. Porque eu vou precisar dele, eu preciso dele. Para ele poder me ajudar, ele precisa estar bem. Que legal, Ana, você ainda considerar ele participativo da sua existência, da sua vida, cuidando dos filhos. Pessoal, isso é real, isso não é forçação de amizade, isso é fato. Ele cuidará com orgulho e participe ele disso mesmo. Peça ajuda ao mentor, anjo da guarda de vocês, para que esse mentor colabore e participe o Dani Sim e peça através das preces a intuição para saber qual é a opinião dele, qual é a vontade, e ele será dada. E eu falo isso muito para as crianças, porque teve um dia que a Alice estava chorando e falou, e quando eu precisar dele? Falei, quando ele precisar dele, eu vou estar aqui e ele vai estar aqui também. Ele vai te inspirar, ele vai te inspirar, ele vai te ajudar. E o Arthur também já teve esse momento de falar, e quando eu for precisar dele, tal coisa, ele vai estar aqui, ele vai te dar conselho. Só que agora a gente precisa estar bem para ele poder sentir que a gente consegue. Porque se a gente não estiver bem, isso pode desequilibrá-lo e eu não sei que consequências isso pode ter. Vai demorar mais. É verdade. Então... Ana, você por algum motivo, algum momento, ficou revoltada com Deus? Passou esse deslize às crianças e eles encararam assim, Papai do Céu foi mal com a gente, algum momento? Não. Teve um momento que eu fiquei revoltada comigo, de ter aceitado tanta prova. Ah, tá. De verdade, eu falo pra onde eu tava com a cabeça. E com ele porque eu tenho certeza que ele teve 60% a 70% da responsabilidade por esse planejamento. Porque eu falo... Certeza que ele quis ir primeiro. Eu entendo que a gente pensa isso. E quando estamos no mundo espiritual, às vezes não imaginamos assim, eu não devia ter combinado tanta coisa, né? Eu não devia. Nossa, tá puxado o negócio. Ainda tem a minha mãe doente hoje mesmo. Uma das coisas que quase eu não vi. Ela quebrou o fêmur. Puxa! Ela tem 87 anos, ela tá numa clínica, porque a gente não consegue cuidar dela em casa. Depois da cirurgia, eu não posso pegar peso, e tem as crianças, tudo mais. E ela levei hoje ela pro médico para tirar o ponto. Acho que ela tá com infecção de urina de novo, então eu não sei como que vai ser. Talvez tenha uma semana e meia terrível para vir pela frente. Então eu falo, não dá pra ter, né? Lembro você falou na palestra ontem, a gente não pode ser café com leite. Mas não dá pra ser pelo menos, não precisa ser um cappuccino, né? Cappuccino, com precisa ser um creme, não, não precisa, né? Eu entendo. Essa história que a Aninha tá comentando, pode ser um café com leite, é porque é o seguinte, os cafés com leite eram aquelas brincadeiras que a gente fazia na infância, e que assim, mesmo que você ficasse a mais de um lado de um time, não tem problema, porque você é café com leite, mesmo que você no pega-pega fosse capturado, você não ia
nunca bater cara no esconde-esconde. Você é um café com leite. E a gente não quer ser mais café com leite, a gente quer já causar um impacto aqui. E a Anitta brincando dizendo isso. Que, nossa, também não precisava ser tão sofisticado assim. Cappuccino básico, sem o chantilly já tava feliz. Olha, mas você sabe que Deus não dá um fardo maior. E se você tá passando por isso, é porque Ele quer uma filha mais forte, Ele quer alguém mais reconstruído e dando exemplo pra gente. E eu noto, não sei por estar falando assim de fora, mas ao ver seus filhos, eu vejo muita felicidade neles. Na Alice, no Arthur. Eu não vejo crianças amarguradas. Claro que eles devem ter o saborzinho ali da saudade, mas parecem-me fortes, parecem-me encorajados, né? E felizes, que é o mais importante. E teve um mês passado, eu me perco um pouco no tempo, mas um amiguinho dele, da idade dele, ele estudava com ele na escola e depois da pandemia mudou de escola. E ela era o melhor amigo dele antes da pandemia, de mudar de escola, tudo. O pai dele faleceu, sofreu um acidente de caminhão também. E eu falei pra ela, tentei, mandei umas mensagens também de força, sabe? Tentando passar um pouquinho. E ela tem 3 filhos pequenos também. O Vini, que tem a idade da Alice, do Arthur. Uma pequena que tem a idade da Alice e um menorzinho, que nasceu na pandemia. Nova, linda. E eu falei pro Arthur, Arthur, assim que der, eu vou chamar o Vini aqui em casa pra você dar uma força pra ele, né? Aí ele falou pra mim, mas mãe, eu não tô tendo força nem pra mim. Eu falei, não, você tá. Você tá e você vai poder dar força pro Vini também. Com certeza. Que legal. Faça isso. Faça isso porque ele vai se ver que é capaz de passar essa força. É aquela velha história da gente imaginar assim, nossa, no velório o mais sofredor recebia consolo de um que também estava sofrendo. Mas se aquele mais sofredor fosse embora e ele vestisse a carapuça, agora eu sou o mais sofredor, então agora venham me consolar. A gente veste uma roupa de vítima. E claro, pessoal, com todo respeito, o que a Aninha está passando aqui, ela é um cappuccino, eu sou um café com leite legítimo, bem docinho, bem agradável. Só que a gente não pode duvidar da força que Deus nos dá. Sempre eu escuto, Aninha, eu não seria capaz de passar por isso, eu não sei onde você está resgatando força. Se você passasse, você encararia, acredito nisso. Mas, Aninha, a gente não pode se estender muito, é tão gostoso bater papo com você, e tá tão proveitoso, acredito. Mas o que você diria, talvez, para as mamães que têm filhos pequenos e que o papai morreu? Como lidar com isso? Falar de Deus para eles, abrir o jogo. Você faz o prece com seus filhos? Faço, a gente faz prece todos os dias. Voltamos a fazer Evangelho no Lar. Ai, que bom. Eu confesso que quando o Dani partiu, eu fiquei um bom tempo sem fazer. Você fazia semanas. Com o Dani? Fazia, a gente fazia. O Dani participava, as crianças também. Participava. A gente fazia. Eu tenho aqueles livrinhos, eu não sei se você já viu, da Turma da Mônica. Sim, São ótimos para fazer Evangelho no Lar com criança. E a gente fazia com eles. E aí, quando ele faleceu, eu fiquei um tempo sem fazer. Mas daí agora a gente voltou. Eu acho que, assim, o importante é seguir o coração, né? Tentar explicar para as crianças que aqui é uma passagem, né? Que a nossa verdadeira casa é a pátria espiritual e que a gente vai estar junto. E apoiar essas crianças, porque perder um pai não é fácil. Não deve ser. Você comentou, Aninha, que acho que o Arthur ou a Alice falou, mamãe, e se você morrer? A Alice falou, a gente estava assistindo um filme que eu escolhi não sabiamente naquele dia, que foi o Rei Leão, e na hora que o rei morre, ela começou a chorar. E eu peguei e abracei ela, falou, saudade do pai. Ela falou assim, agora não é, agora eu tô com medo de você morrer. Esse foi mais um tijolinho, porque a gente não pode passar esse medo pra eles, né? Sim. Porque a gente vai, o que eu falo pra eles, morrer todos nós vamos, né? Tem um momento que a gente vai ter que partir. Tem um momento que a mamãe vai também. Quero ficar aqui até vocês. Não quero ficar muito velhinha, porque senão o Dani vai estar lá todo bonitão e eu vou estar velha, né? Também não quero. Mas não sou eu que decido, né? Sim. Ou decidir, agora só não sei ainda. Claro. Mas eu não gostaria de chegar lá na espiritualidade e ele já tá, né?
Tudo bem. Isso, você. Mas Ela teve esse medo, né? ela teve esse medo e eu falei pra ela que não é assim, que um dia vai, mas que ela vai ser forte. E que mesmo se for, eu não vou estar sempre do lado dela. Essa presença, eu acho importante a gente não deixar passar a presença, que nem eu procuro. Uma das coisas que eu faço muito é quando eu vejo que bateu a tristeza, outro dia o Arthur foi, que ele cresce, que as crianças crescem demais. Eu peguei uma camisa do Dani pra dar pra ele, que a dele tava curta pra dormir. E a hora que ele colocou, ele começou a chorar e me abraçou. Eu falei, foi a camisa? Ele falou, tô com muita saudade. Aí eu falei, mas filho, ele vai estar aqui sempre, né? Então vamos lá e vamos lembrar coisas boas. Então o que é o combinado entre nós três? Toda vez que a saudade bater, a gente vai sentar e começar a falar coisas boas, coisas que a gente lembra, né? As brincadeiras que ele fazia, ele tinha uma brincadeira chata de bater na minha bunda. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. Ele batia na minha bunda e ficava bravo. Falava, Dani, para com isso. Ele falava, não posso parar, já fiz. Uma coisa que eu já fiz, não tem como eu parar. Né? Claro, e não só na minha, mas das crianças. Isso, claro. e das crianças também, né? Então a gente brinca muito. Então ele era muito brincalhão. Então as coisas que ele fazia, as brincadeiras. Então a gente vai lembrando. E fala, me fala um momento que você lembra. E ela fala um momento que ela lembra, ele fala um momento que ele lembra. Então, toda vez que eu vejo que a saudade deles bate mais, que dói, a gente faz isso. Isso ajuda muito, né? Ajuda porque aquela tristeza, aquela lágrima de tristeza daquele momento da saudade se transforma em uma lágrima de até alegria, de lembrar uma coisa boa que ficou. Que bacana, pessoal. Que bacana, Ana. Você veja, eu acho que é possível isso acontecer, a gente encontrar um caminho, um subterfúgio para aliviar nossa dor e nos fortalecer. Pessoal, o que a Aninha contou pra gente de fazer o Evangelho no Lar é tão valioso, porque quando fazemos o Evangelho no Lar, e isso é com hora marcada, é no dia exato da semana, os espíritos vêm a nos acompanhar, vêm mentores para nossa casa. E com a autorização, quem disse que o Dani não vem para estar junto? Faça isso como uma coisa sagrada. Fale para o Arthur, fale para a Alice. Eu vou dizer para esses meninos também que não permita que nada interfira nessa hora. Eu encontro com o papai, com a mãe e eles todos ali, com a companhia dos mentores, dos anjos da guarda. E mesmo que a gente não tenha a confirmação da visão, a confirmação de uma carta, a confirmação vem através do alívio, do coração. O sonho que nós sonhamos, às vezes, com aqueles que amamos, é tão importante, por quê? Porque eu dou um exemplo nas palestras assim, Aninha. Imagine que você está com uma dor num hospital, sentindo uma cólica renal, uma dor que eu posso dar o exemplo que sentia bem forte. Mas você estava deitado de lado ali, não viu a enfermeira chegando pelas costas e ela colocou no soro um remédio. E você está ali, não percebeu, e de repente aquela dor começa a diminuir, você adormece e acorda sem dor. Você não viu acontecendo, mas a dor foi embora. E isso acontece. Então, a reunião do Evangelho no Lar, os sonhos, a presença e você lembrar do papai com momentos agradáveis para eles, só faz bem. Eu acho que é isso que Deus quer. É isso que você combinou na espiritualidade, Aninha, para agora, se essa mulher maravilhosa que você é, esse exemplo de pessoa que trabalha, que cuida das crianças, que tem essa responsabilidade muito grande, e o pedido assim, não, meu pai não me leva não, eu tenho 2 crianças para fazer. E Deus sabe, uma vez o Chico Xavier, Aninha, ele disse que a mamãe dele morreu, e então ele estava com muita dor, também muita saudade. O Chico perde a mamãe com 5 anos de idade, e ele vai morar na casa de uma madrinha, e os irmãos também são distribuídos. Olha que dor, além de perder a mamãe, se separa de toda a família. E ele então orava e conversava com a mãe desencarnada já no quintal desta casa. E a mamãe dele falou, filho, não se preocupa que Jesus vai mandar um anjo para cuidar de você, das suas irmãs, né? E aí, então um dia a dona Cidália Batista casa outra vez com o pai do Chico e ela exige que chame todas as crianças para morar com ela. Olha que mulher, porque eram, se eu não me engano, 9 crianças. E não era assim, já estão morando lá mesmo, então vamos nos unir aqui, pega o menorzinho. Não, ou todo mundo vem morar com a gente, ou não tem casamento. E ela então assim exige e assim é feito. E ela encontra o Chico e fala, você sabe quem eu sou, meu filho?
Eu falei, eu sei, a senhora é o anjo bom que a mamãe mandou para cuidar de mim e das minhas irmãs. Então, Deus nunca vai nos desamparar, Aninha. Você é o anjo bom para eles, vai vir outras pessoas na família, vocês sempre estarão amparados. Confiemos nisso e nos entreguemos à vida. Eu fiquei muito feliz com o podcast por você ter dito que a vida é maravilhosa, que vocês põem a cabeça para fora da janela e gritam que a vida é linda, que o mundo é maravilhoso, e quando sorriem para os seus filhos, eles ficam todos maravilhados. Busquem essa felicidade mesmo, porque não é como eu escutei muitas vezes que Deus toma essa atitude para te punir ou para te entristecer, porque Deus não precisa nem fazer isso pra gente, só dele querer que eu fique triste, a vontade dele é ler, eu ficaria triste. Ele não precisa nem fazer o ato em si, só dele desejar. Eu gostaria que a Aninha ficasse triste, nós ficaríamos. E não é isso, ele quer que você seja feliz, mesmo com as situações difíceis de encontrar. Sempre, Aninha, no final eu peço que você diga o que vem no seu coração para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão desamparadas, para as pessoas que estão desistindo da vida porque outros foram antes da hora. Como uma mamãe, como uma esposa, o que você diz, mulher? Abra seu coração para ouvir os sinais de Deus e ir se reconstruindo. Porque, como eu falei, são frases, são pequenas coisas que vão te ajudando. Não vai ter uma receita mágica. Perfeito. Não vai ter uma pessoa que vai vir e falar, olha, ou vai lá tirar sua dor. Não vai. Ela vai estar lá. A sua dor, ela vai estar lá. Mas são pessoas, uma frase aqui, vai juntando. Vai juntando os caquinhos para se reconstruir. Que legal, mulher. Não teria como ter dito algo mais profundo e verdadeiro. Vai juntando os caquinhos e se reconstrua. Pessoal, eu não sei o que é esta dor. Meu papai e minha mamãe são idosos, mas estão encarnados ainda. Eu tenho um menino, o Henrique, e um dos pedidos que Deus já ouvi, filho, já falou, que é: deixa eu ir na frente, meu pai, não leva o Henrique antes de mim, mas o senhor sabe de tudo e eu não. Mas mesmo assim, são conselhos como esse da Ana, que eu, se precisar, vou seguir. Não há uma receita mágica, não há uma palavra, uma frase, um remédio que se tome e que passe, porque aí não valeria toda a dor, a pena dessa situação. O que precisa é experimentar, e aos poucos, gradativamente, cada dia após dia, cada tijolinho após tijolinho. Adorei esse exemplo da Ana. Cada pedaço de alguma coisa que vai nos construindo para alguém mais forte, para uma vida melhor. Daqui pouco tempo, todos nós estaremos no mundo espiritual e você me apresenta o Dani pessoalmente. E Dani, meu amado amigo, obrigado de você ter cedido a Aninha para nos ajudar nessa história. Você fez uma linda participação aqui. Você tem a minha palavra que seus filhos serão muito respeitados por mim. Eu quero ser amigo deles. Adoro seus filhos e quero fazer justiça a esse homem honrado que você foi. Um homem da polícia, um homem que tanto ajudou, que salvou a vida de uma pessoa ali, entre outras tantas. E em nome de toda essa corporação, que eu amo esses trabalhadores da polícia, tenho grandes amigos, você foi um grande homem. E tenha a minha palavra, que o que eu puder fazer para fazer sua família mais feliz, ajudando sua família a se reconstruir, e nem está precisando muito, eles são muito fortes, você pode contar comigo e a gente se encontra nos sonhos, tá bom, amado? Aninha amada, obrigada. Não tenho mais como te agradecer. E muito obrigado, viu? É uma menina que veio e não recebeu a psicografia, mas nos ensinou demais como se reconstruir em situações tão difíceis. Manda um beijo para as crianças aí, ó. Alice e Arthur. Com certeza, ela mandou 1000 beijos para você. Muito obrigado, viu? E essa turminha vai se erguer sem o papai fisicamente presente, mas com certeza muito amparado por uma mulher forte, por papai no mundo espiritual assistindo. E a gente sempre estará junto, porque Deus nos ama e somos uma família. Eu sempre falo assim, por que não deu um abraço, um beijo? Agora eu vou fazer. Beleza, meu anjinho. Legal, legal. Obrigado. E que possamos estar sempre mais juntos em outros podcasts. Pessoal, muito obrigado. Eu vou postar só mais uma foto aqui, então. Essa é o Dani, quando a gente se conheceu. Olha só. Uma criança. Vou botar depois umas fotos de vocês bem novinhos aqui. Vocês ficaram juntos muitos anos, né? 30 anos. 30 anos. Eu acho que foi o mesmo tempo que o Marar ficou com a Daisy. Foi uma das coisas também que na hora o Tony falou, faz 30 anos. Eu falei, nossa. 30 anos. E pessoal,
Todos os podcasts que eu gravei, nunca alguém havia falado desse combinado no mundo espiritual, dessa postura sábia que a Aninha deu. Talvez tudo agora está se cumprindo como um combinado. E combinado não é caro. Então tá tudo no preço certo, tá tudo dentro da nossa capacidade de suportar por uma vida melhor. Eu desejo que esse podcast chegue a todos os corações que sofrem muito e que você contribuiu muito para isso, Aninha. Se eu puder ajudar um pouquinho assim, já vai. Ajudou muito. Você não devolveu só um tijolinho, não. Você devolveu uma mansão toda, um castelo de energia boa para todos nós. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo podcast, Aninha. Obrigada. Não tem como te agradecer. Vamos dar um tchau para aquela panorâmica lá, Aninha, ó. Tá vendo aquela ali? Ah, que joia. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser. Que sejam muito felizes.